Olá, pessoal! Deixa eu fazer uns ajustes aqui. Nossa conversa de hoje. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vamos ter mais um bate-papo previdenciário agora. Todas as terças, vocês já sabem, podem me encontrar aqui no Instagram, sempre tentando trazer um tema que seja relevante, né, dentro aí da profissão, da advocacia previdenciarista, justamente para a gente conseguir sempre avançar nos estudos. O pessoal está entrando ainda, fico muito feliz. Essa live é muito importante para mim também. É um momento que eu tenho para conversar tanto com os meus alunos, como também com aqueles que podem ser futuros alunos, mas em especial para quem está começando a advocacia previdenciarista, para quem está caminhando, né, esse caminho tão difícil que no âmbito aí do direito previdenciário. Por várias razões, os advogados previdenciaristas enfrentam muitas dificuldades, e eu estou aqui para tentar, de alguma forma, colaborar, né, com esse conhecimento para vocês. E por enquanto o Instagram está divulgando que eu estou ao vivo, por isso eu vou aguardar um pouco mais antes da gente iniciar o tema. Boa tarde, tudo bem, Ineuve? Tudo bem? Que bom tê-la aqui. Fran, boa noite para ti também. Tarde e noite, ainda tem um pôr do sol aqui atrás na minha sacada, ainda não escureceu em Cascavel, mas boa noite também. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar, e eu não quero me alongar tanto quanto na live anterior, né? Nós vamos falar sobre os temas, as decisões que são precedentes vinculantes no direito previdenciário e que são tão importantes e devem ser observadas pelos juízes e tribunais no primeiro e no segundo grau. Então, vamos falar de algo extremamente importante que vincula as decisões do primeiro grau e também as decisões dos tribunais, e por isso é uma live essencial. Fiquem comigo, vou falar sobre muitas coisas importantes, né, para a advocacia previdenciarista. De início eu já quero dizer que essa live vai ficar gravada, então quem não conseguir, de repente entrou, não vai conseguir acompanhar a live até o final. Essa live fica gravada. Vocês podem acompanhar depois lá no meu canal do YouTube, para que consigam então assistir na íntegra num momento aí de maior tranquilidade para vocês e tudo mais. A live da terça-feira passada foi muito bacana. Nós conversamos bastante, sabe? Eu sugiro a vocês que também vão até o canal do YouTube para que possam assistir essa live da terça-feira da semana passada. Está salva lá, tá acesso ilimitado, todo mundo vai poder assistir. E o link para acessar essa live no YouTube, ele está na minha biografia aqui no Instagram, tá bom? Gente, quando a gente fala, então, em precedentes vinculantes, vocês que já estão me acompanhando, pessoal que está vendo que todos os dias eu tenho disponibilizado. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos começando agora a nossa conversa previdenciária. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo também. Fico feliz com a sua presença. O doutor também foi meu aluno no curso presencial aqui em Cascavel. Foi um curso muito bom, muito bacana. A turma foi bastante produtiva também. Já estamos conversando para lançar um outro assim que for possível, né? Agora a gente tem essas dificuldades por conta do presencial, mas talvez em breve a gente consiga novamente reunir uma boa turma para conversar, certo? Então, como eu estava falando,
na aula anterior, na live anterior da terça passada, também eu falei muito sobre a questão de termos essa necessidade de valorizar o trabalho do advogado previdenciarista, né? De reconhecer as dificuldades que eles enfrentam e por conta disso, nós que trabalhamos no judiciário também precisamos compreender essas dificuldades e tentar de alguma forma ajudar, colaborar, né, nesse mistério tão complexo que é exercer a advocacia previdenciária. Bom, para quem não me conhece, está entrando agora, e também para aqueles que vão assistir essa live gravada, né? Tem muitos alunos meus que disseram, prof, essa live fica bem no horário que a gente entra em sala à noite, não vou conseguir assistir, né? 7 horas é o horário da universidade. Tudo bem, você pode assistir depois, então, tanto vocês que estão online comigo, pessoal que vai assistir depois, né? Se de repente alguém ainda não me conhece, eu trabalho na Justiça Federal, sou analista judiciária, trabalho como oficial de gabinete, então eu faço as minutas das sentenças nos processos previdenciários, ou seja, todos os dias eu analiso as petições dos advogados, eu verifico quem está ou não com a razão e redijo uma minuta de sentença aí para que a gente consiga definir quem está certo, quem comprovou o direito, qual vai ser o resultado da demanda. Então, nesse meu trabalho, durante todos os dias, eu estudo, analiso e falo de direito previdenciário. Por isso, para mim, é muito tranquilo chegar aqui nessa noite e conversar com vocês sobre esses 3 temas que eu separei, e temas são temas mesmos, né, decorrentes aí do reconhecimento da repercussão geral de alguns casos específicos e são, então, precedentes vinculantes no nosso ordenamento jurídico. E aqui eu vou trazer um pouquinho dos ensinamentos de processo civil, né? Para quem não sabe, eu sou professora de Direito Previdenciário, mas também dou aulas de processo civil. Então, quando eu falo de precedentes vinculantes em sala, eu gosto muito de iniciar esse conteúdo dizendo qual é a diferença entre uma jurisprudência e um precedente, tá? A jurisprudência, pessoal, ela apenas vai persuadir o magistrado. A jurisprudência, ela tem apenas um caráter persuasivo. Por quê? Porque com base na jurisprudência, nós vamos, né, os advogados vão defender as suas razões, é ou não é, quando produzem as iniciais ou os recursos, baseiam a sua interpretação da lei na jurisprudência. E aí vem o INSS, pessoal, e traz uma jurisprudência contrária. Por quê? Porque jurisprudência tem para todos os lados, a não ser que ela se torne uma jurisprudência dominante. Mas ainda que seja uma jurisprudência dominante, ela tem apenas o caráter persuasivo, ela não obriga o magistrado a justamente observar aquela decisão. Então, quando a gente fala em precedente normativo, a gente dá um plus nessa jurisprudência, a gente dá uma relevância maior à jurisprudência dominante. Por quê, prof? Porque a partir do momento que o novo CPC de 2015 introduziu as regras de precedentes dominantes no nosso ordenamento jurídico, então a gente passa a ter outras, digamos assim, outras figuras que nós ainda não conhecíamos em direito, né? E são figuras que delas decorre justamente essa vinculação dos juízes de primeiro grau e também dos tribunais. Significa dizer o quê, gente? Que quando eu tenho um precedente vinculante, o juiz de primeiro grau precisa se referir a ele, certo? Não é como a jurisprudência que tem um caráter meramente persuasivo. Então o juiz observava a jurisprudência e dizia, tudo bem, eu conheço essa jurisprudência, eu conheço o entendimento do STJ, mas se eu não quiser, eu não vou adotá-lo. Agora, com os precedentes vinculantes, o magistrado, ele não pode fazer isso. Ele é obrigado, ele está vinculado a
aquela decisão do Tribunal Superior. E quando a gente tem essa vinculação, o que isso resulta, gente? Segurança jurídica. A partir do momento em que o STJ ou o STF estabelecem um precedente vinculante, as decisões de primeiro grau serão sempre no mesmo sentido. Acabou aquela história do teu cliente chegar para você e dizer: olha, o meu vizinho conseguiu e eu não. E aí? Vai explicar para o teu cliente por quê que ele, aparentemente com o mesmo direito do vizinho, não conseguiu e o vizinho conseguiu. Gente, é insegurança jurídica, né? Isso é provocado muitas vezes por essa interpretação tão extensiva que é permitida dentro do direito previdenciário, e por conta disso hoje a gente tem esse grande mecanismo que são os precedentes vinculantes para justamente garantir um pouco mais de segurança jurídica no momento das decisões. Então, além da segurança jurídica, nós temos uma outra vantagem nos precedentes vinculantes, que é a celeridade processual. Então, antes, quando nós precisávamos esperar o pronunciamento do Tribunal Superior, nesse caso a gente vai ter que interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário, esperar o julgamento. Quando tem precedente vinculante, gente, não é mais necessário. Por quê? Porque o relator que receber o recurso, quando ele verificar que está em desconformidade com um precedente vinculante, de imediato ele anula a decisão, de imediato ele devolve o processo para o juiz de primeiro grau, para que ele reforme essa sentença, tá? Então, o sistema de precedentes vinculantes ele tem muitas vantagens e tem mais uma em especial que é uma espécie recursal, né? A gente fala da reclamação. A reclamação é um instrumento por meio do qual você pode pedir diretamente ao tribunal que tem uma tese vinculante que avalie o seu caso em que ela não foi aplicada, né? E determine a sua aplicação, garantindo, portanto, a autoridade das decisões vinculantes. Então, veja, além de tudo, a gente tem um instrumento específico para cobrar isso, para dizer, olha, aqui eu tenho um precedente vinculante, né? Mas, além disso, nós temos também os embargos de declaração, eles passam a ter mais uma hipótese de cabimento, né? Não é apenas por erro material, omissão, contradição, obscuridade, nós vamos ter embargos de declaração quando o juiz não se manifestar sobre precedente vinculante que exista, né? Então, quando o advogado, vamos imaginar o seguinte, ele pegou a sentença, ele verificou, mas esse juiz não aplicou o precedente vinculante que eu aprendi com a prof. Mônica, inclusive, que a gente já tem um julgamento nesse sentido. O juiz não aplicou o precedente vinculante, ele nem se referiu a ele. Gente, cabe embargos de declaração com fundamento específico para que se solicite ao magistrado que se manifeste sobre o precedente vinculante. E se ele não aplicar, ele pode deixar de aplicar, evidentemente que acontece, né? Será objeto de recurso, isso vai acontecer, mas ele será então, por meio de embargos de declaração, que ele vai realmente definir então se vai ou não aplicar o precedente vinculante. Ele precisa aplicar, tem alguns magistrados que não vão aplicar, a gente sabe como é que é, mas aí você reverte na via recursal. Agora, se esse magistrado não tinha se atentado para o precedente vinculante, você resolve o teu problema naquele momento. Por quê? Porque quando ele verifica que você embargou de declaração, ao ler os seus embargos, ele vai dizer, opa, peraí, é um precedente vinculante, eu preciso observar o precedente vinculante, tá? Então, esse mecanismo dos embargos de declaração para garantir a aplicação dos precedentes vinculantes também é um recurso que deve ser utilizado pela advocacia previdenciária e que eu, enquanto analista, enquanto assessora, não tenho visto muitas alegações nesse sentido, por isso que eu resolvi trazer isso para vocês também. Bom, já que a gente está falando de precedentes vinculantes, vamos entrar no assunto da nossa live de hoje. Então, a partir de agora,
a gente começa a falar especificamente sobre o assunto da live de hoje, que são alguns temas que eu separei, gente. São temas bem relevantes, são temas aí que fizeram um estardalhaço dentro aí do judiciário, porque nós passamos a adotar entendimentos vinculantes que em alguns momentos já vinham sendo aplicados e em outros trouxeram novidades muito grandes para nós, tá? Eu separei 3 temas, eu sei que nos templates aí, na divulgação da live de hoje, eu coloquei temas de 2020, mas eu vou falar de temas de 2019, 2020, 2021, apenas para contextualizar vocês aí de que são temas muito recentes, tá? E eu selecionei esses 3 temas justamente porque eu tô verificando dificuldades dos advogados em, de repente, aí, tratar desse tema nas suas peças iniciais, nos seus recursos, tá? O primeiro tema é o tema 1007 do STJ. Bom, eu tô falando aqui com pessoas que conhecem direito previdenciário, né? E sabem, quando eu falo de aposentadoria por idade híbrida, por exemplo, vocês sabem do que eu tô falando. Mas antes de fazer a leitura do que ficou decidido no tema 1007, eu gostaria de fazer um pequeno apanhado geral de como se dá, né, a concessão de uma aposentadoria híbrida, tá? O que aconteceu, gente? Antes da reforma da Previdência, então, nós tínhamos 2 aposentadorias por idade, a rural e a urbana. Quando os rurais, então, aquelas pessoas, os segurados especiais, eles estavam trabalhando no campo até o final da sua vida, né? Eles tinham que comprovar apenas o efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente, no caso dos boias-frias, nos 15 anos imediatamente anteriores ao requerimento administrativo ou ao preenchimento do requisito etário, tá? Prof, você deu um nó na minha cabeça. Calma, vou te explicar. O requisito etário para aposentadoria rural, gente, era mais vantajoso, mais benéfico, considerando inclusive as dificuldades aí do pessoal que trabalha no campo. Então nós tínhamos a regra antes da reforma da Previdência, né, de que se aposentaria por idade rural o homem aos 60 anos e a mulher aos 55 anos. Pronto, tranquilo. Desde que comprovasse esses 15 anos de carência. Oi, Dani, tudo bem? Desde que comprovasse esses 15 anos de carência, e aqui muito cuidado, porque muitos advogados ajuizavam as ações pedindo a concessão da aposentadoria por idade rural e pedindo reconhecimento de períodos lá da infância. Na aposentadoria por idade rural pura, gente, não tem reconhecimento de período de tempo rural lá na infância. Na aposentadoria por idade rural pura, são 15 anos antes da data do requerimento, 15 anos antes da data do implemento da idade. Então, se ele completou a idade em 2015, ele precisaria comprovar que do ano 2000 até o ano de 2015, ele exerceu atividade rural. Então, na aposentadoria por idade rural pura, a gente sempre observava essa questão dessa forma. Nós avaliávamos, né, e continuamos avaliando, considerando o direito adquirido, continuamos avaliando assim, os 15 anos anteriores aí ao implemento do requisito etário ou ADER. E muitos advogados ajuizavam a ação solicitando a aposentadoria por idade rural do fulano de tal, com reconhecimento do período de 90 até 91, aí um período ali de 99, 98, mas na verdade ele precisaria comprovar apenas o período de carência do benefício, 15 anos anteriores ao implemento do requisito etário ou ao implemento da DER, ao pedido administrativo. Gente, essa regra, aposentadoria por idade rural, ela continuou depois da reforma da Previdência, tá? Esses requisitos, eles se mantiveram. Então, hoje, mesmo depois da reforma, nós temos ainda a possibilidade de aposentar os rurais dessa mesma forma, tá? Bom, eu quero que vocês lembrem de uma coisa
que é primordial para quem estuda direito previdenciário e é algo que me chama atenção porque muitos advogados confundem ainda, tá? Quem é a figura do segurado especial? Quem é a pessoa que tem direito a uma aposentadoria especial, gente? Eu vejo muito nas iniciais os advogados confundindo as categorias de segurados, confundindo o nome das aposentadorias. A aposentadoria especial é uma coisa, é a aposentadoria devida às pessoas que estiveram sujeitas a agentes nocivos. E o segurado especial é um tipo de segurado da Previdência que tem direito a uma aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria diferenciada, mas o nome dela não é aposentadoria especial. Ele é que é especial, ele é que é o segurado especial. Então, apenas para a gente relembrar esses conceitos aqui e você não se perder, tá? Agora, prof, se eu tenho uma aposentadoria rural, eu tenho que ter uma urbana por idade, né? Então nós tínhamos também, agora sim, antes da reforma, né? Nós tínhamos uma aposentadoria chamada aposentadoria por idade urbana, que era devida às mulheres aos 60 anos e aos homens aos 65 anos, desde que comprovassem também 15 anos de carência, né? 15 anos de carência. Só que nesse caso, pessoal, não precisa ser imediatamente anterior ao pedido administrativo. Por quê? Porque a gente considerava períodos, né, em que a pessoa mantinha um vínculo de trabalho lá atrás, antigamente, depois ela ficava um tempo desempregada, voltava para a Previdência, ficava um tempo desempregada, voltava para a Previdência. Então, desde que ela não perdesse a qualidade de segurado, a gente considerava os 15 anos aí para que essa pessoa se aposentasse. Muito bem, então, nesses dois benefícios nós tínhamos um tempo de carência e uma idade mínima, tá? Agora, o que a gente faz com as pessoas que trabalharam por um tempo no campo e por um tempo no regime urbano? Né? O que a gente faz com essas pessoas, gente? Precisávamos realmente ter uma solução para elas. Qual foi a solução que o legislador adotou? A aposentadoria por idade híbrida, prevista lá no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios. Como que funciona? Então, qual foi a razão dela existir? Nós precisávamos trazer para a Previdência aquelas pessoas que, em um momento da sua vida, trabalhavam no campo, mas por conta das dificuldades e intercorrências do próprio cotidiano, acabaram vindo para a área urbana. Gente, a gente sabe que esse êxodo rural ainda acontece, então precisávamos ter alguma forma, né, de conceder benefícios a essas pessoas. Por quê? Quando era uma pessoa que estava há pouco tempo na cidade e de repente ela já estava idosa, ela já estava preenchendo o requisito etário, já estava lá chegando nos 65 anos, homem, né? E não tinha tempo de contribuição para se aposentar pela modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Então ele não tinha 35 anos de tempo. Ora, boa parte da vida dele ele estava na lavoura. Tá? Então, quando ele vinha para a cidade e passava realmente a contribuir com o regime previdenciário, ele começava muito tarde. Então, ele já estava com 40 anos e ele tinha só 15 anos de contribuição, né? Aliás, menos do que isso, sei lá, 10 anos, tá? Então, essa pessoa, ela precisava, justamente porque quando a gente fala na aposentadoria, a gente tenta explicar que ela visa combater um infortúnio social, que é justamente a velhice, né? Quando a pessoa fica idosa, ela não tem as mesmas condições de trabalhar como quando ela era jovem, né? Então, por isso que a gente fala que o infortúnio social combatido pela aposentadoria é a velhice, nesses casos, né? Então, essa pessoa que já não tinha mais condições de trabalhar, ela também não conseguia se aposentar, porque ela não fechava o requisito para a aposentadoria urbana e também não fechava o requisito para a aposentadoria rural. Então, o que o legislador faz? Ele une as duas categorias e nasce, então, a aposentadoria híbrida. Quando ela surgiu, nós tivemos uma discussão muito importante. Qual foi?
Se essa aposentadoria está prevista no artigo 48 da Lei de Benefícios, que é o artigo que trata da aposentadoria rural, então ela é uma modalidade de aposentadoria rural. Significa dizer que, embora a gente possa considerar períodos urbanos dentro desse tempo rural, no momento do pedido administrativo, esse segurado precisa demonstrar a sua vocação rural. Olha só o que nós, intérpretes da lei, no âmbito judicial inclusive, criamos, porque a lei não dizia isso. A lei não falava isso, a gente que presumia por conta aí do local onde ela foi inserida essa regra, Então, se foi inserido dentro do capítulo que fala de aposentadoria por idade rural, é uma modalidade de aposentadoria por idade rural. A gente vai apenas permitir que se utilizem, tempos urbanos para a gente considerar a carência. Mas, então, começou a ficar muito difícil, para essas pessoas que tinham um tempo rural e um tempo urbano se aposentar na modalidade híbrida, porque a gente exigia que eles tivessem vocação rural no momento do requerimento administrativo. A gente considerava que somente os rurais tinham direito a esse benefício. E isso estava errado, pessoal. Isso foi um entendimento. Vejam, eu falei para vocês da diferença entre jurisprudência e precedente vinculante, Foi uma jurisprudência que por algum período, de tempo aí, ela foi dominante. E a gente julgava nesse sentido sempre. Porém, o que aconteceu? Nós tivemos uma discussão no STJ, e eu vou falar sobre isso agora, que diz o seguinte: não precisa ter vocação rural. Tanto faz se no momento que essa pessoa pede a concessão da aposentadoria por idade híbrida, tanto faz se ela estava trabalhando na lavoura ou se ela estava trabalhando na cidade. Não importa para mim, porque a intenção do legislador é justamente permitir que pessoas que exerceram durante as suas vidas atividade tanto rural como urbana pudessem se aposentar, Então, o que foi feito? Foi mantida a regra da idade mínima, 60 anos mulher e 65 homem, Então, a gente tem a mesma regra, o mesmo requisito etário da aposentadoria urbana, certo? Mas a gente permite então que seja híbrida a forma de filiação à previdência durante o período de carência, tá? Então pode ser, prof, me dá um exemplo de um caso de aposentadoria por idade híbrida. Uma pessoa que trabalhou na lavoura durante alguns anos da sua vida, sai da lavoura, vem para a cidade, consegue um emprego de carteira assinada. Nesse emprego de carteira assinada, ela tem 10 anos só de contribuição. Para se aposentar por idade urbana, precisava de 15 anos de carência. Então, a gente vai considerar o tempo na lavoura para somar esse tempo urbano e vai conceder uma aposentadoria por idade híbrida, tá? Agora, nesse tema 1007 do STJ, além disso, o que ficou definido? Ficou definido, e agora prestem atenção que aqui está o pulo do gato para alguns segurados que a gente não encontra uma forma de aposentar, Você olha lá e fala assim, meu Deus, coitado desse senhor, ele precisava se aposentar e eu não consigo tirar da onde, Gente, talvez esteja aqui a resposta. Por quê? Porque no tema 1007, o STJ diz o seguinte: é possível computar o tempo rural remoto sem precisar verter contribuições correspondentes, O que é o tempo rural remoto, gente? É o tempo rural exercido antes de 1991. Como assim, prof? É que para os períodos de tempo rural exercidos até o dia 31 de outubro de 91, a pessoa não precisava recolher ou indenizar o INSS, caso queira computar esse período como tempo de contribuição em outra modalidade de aposentadoria. Então é por isso que quando a gente tem um pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga aposentadoria devida aos 35 anos do homem, 30 anos mulher, quando nessas aposentadorias a gente pedia para o juiz, olha, reconhece esse período de lavoura para acrescentar um tempo de contribuição. Se esse período fosse até 91, pessoal,
ninguém precisava pagar. Você não precisa pagar, você vai ter esse período reconhecido como tempo de contribuição, independentemente de contribuições, tá? Agora, se eu posso, né, de repente, para a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, se eu posso garantir, né, esse período remoto de antes de 91, sem nem precisar pagar, por que eu não vou poder fazer isso na aposentadoria por idade híbrida? E aí vem o STJ e diz, pode sim, gente, pode considerar tempo rural remoto, pode considerar aquele tempo, gente, que a pessoa trabalhou lá atrás, antes de 91 na sua vida, né? Vejam, na aposentadoria por idade rural, eu disse a vocês que nós precisávamos considerar os 15 anos antecedentes à DER, antecedentes ao requerimento administrativo ou ao preenchimento do requisito etário. E aqui o STJ fala, não importa em qual época da sua vida, nós vamos somar as contribuições urbanas e rurais, tá? Então é muito importante, é essencial que vocês conheçam o tema 1007 do STJ, né? Eu vou ler para vocês rapidamente, ele diz o seguinte, ó. O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213, que é de 31 de outubro de 91, né? Pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º. Seja, presta atenção, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou do tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Então, tanto faz. A história da vocação rural, ela acabou. Não existe mais. Estou falando de pessoas que viveram um tempo na lavoura e um tempo na cidade. Não tem por que eu incluir uma regra que não é benéfica ao segurado, dizendo que ele só vai se aposentar se tiver vocação rural. Então, esse tema 1007, ele encerra essa discussão, dizendo que tanto faz. No momento do implemento da idade, se ele estava trabalhando na cidade, não tem problema. Se ele estava trabalhando no campo, não tem problema. Ele vai somar esse tempo e vai conseguir se aposentar, certo? Antes de partir para o segundo tema, eu apenas quero lembrar vocês que com a reforma da Previdência ficou um bafafá, né? Ai, porque a gente acabou com a aposentadoria por idade urbana, não existe mais. Nós mantivemos a aposentadoria por idade rural, essa ficou mantida. Mas a aposentadoria urbana e a aposentadoria por tempo de contribuição, elas foram extintas. Elas não existem mais. Agora, nós temos uma nova modalidade de aposentadoria, chamada aposentadoria programada. E vocês sabem que a aposentadoria programada tem lá as suas regras de transição, tudo previsto na Emenda Constitucional 103. Então, quando a gente teve a publicação da emenda, a gente não sabia o que fazer com a aposentadoria por idade híbrida. Porque o constituinte derivado, ele não se manifesta lá na emenda constitucional, ele não fala nada, né? Ele diz expressamente que a aposentadoria por idade urbana não existe mais e que a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. O que a gente vai ter é uma aposentadoria programada que reúne requisitos tanto relacionados à idade como relacionados ao tempo de contribuição, e esses requisitos então fazem parte de uma nova aposentadoria, tudo bem? E a híbrida? Onde que ela ficou nessa conversa toda, né? Então, já depois que houve a publicação da emenda, a gente teve essa discussão, a gente não conseguia entender, né? Mas, na verdade, desde o início eu me filiei à corrente dos doutrinadores que acreditavam que, já que não falamos, né, de uma aposentadoria por idade híbrida, então ela está mantida, né? Se a reforma da Previdência não tratou disso, é porque a intenção foi manter o benefício como ele era antes, né? E aí, para apaziguar os ânimos e para a gente ter uma resposta sobre isso, veio o decreto 10.410 de junho de 2020, que regulamenta então as leis previdenciárias e diz o seguinte:
A aposentadoria por idade híbrida está mantida desde que observadas as regras aí, né, o preenchimento das regras para a aposentadoria programada. Então, como que funciona depois da reforma? A gente tem a mesma idade, 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, né? E a gente tem 15 anos, não de carência, mas de tempo de contribuição, que podem ser, sim, divididos em períodos rurais e períodos urbanos. Essa é a grande diferença aí da aposentadoria por idade híbrida da aposentadoria programada depois da reforma da Previdência. Prof, como que calcula esses benefícios, né? Como que é o valor desses benefícios, tá? Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por idade híbrida ela era calculada da mesma forma que a aposentadoria por idade urbana. Então, como que é? Vocês vão lembrar, gente, quem trabalha aí com direito previdenciário vai lembrar com certeza do cálculo do valor dos benefícios antes da reforma da Previdência. A gente pegava 80% dos maiores salários de contribuição, né? Fazíamos uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição e aí nós aplicávamos uma alíquota. Para a aposentadoria por idade urbana, a alíquota partia de 70%, né? Aos 15 anos de tempo de contribuição. Se essa pessoa tivesse mais tempo de contribuição, então a gente ia acrescentando esse percentual por ano de contribuição que ultrapassasse 15 anos, né? Depois da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por idade híbrida, ele obedece à regra geral do cálculo das aposentadorias programadas. Então a gente vai fazer não mais a média aritmética simples de 80% dos salários de contribuição, mas vamos fazer a média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição. Então a gente vai pegar todos os salários de contribuição, nós não vamos excluir os 20% piores, né? Vamos fazer a média aritmética e aí vamos aplicar uma alíquota. Qual é a alíquota na aposentadoria por idade híbrida, né? 60% mais 2% a cada ano que supere 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Espero que vocês tenham acompanhado esse raciocínio porque é uma regra nova aí de cálculo da aposentadoria programada. Qual é a diferença, prof? Em muitos casos o valor do benefício vai ser reduzido, ele vai ser menor do que era antes da reforma da Previdência. Mas aqui, vocês que estão me ouvindo, que são advogados previdenciaristas, vocês precisam ficar atentos às novas teses que estão surgindo. E eu tenho uma novidade para contar para vocês, que, aliás, duas novidades, né? Que são duas teses muito importantes que vão ser levadas adiante aí pelos advogados previdenciaristas para justamente aumentar o valor da renda mensal dos benefícios, tá? A primeira tese, gente, ela diz respeito ao descarte de contribuições, né? Quando a gente faz a média aritmética simples das contribuições, a gente vai poder tirar aquelas contribuições ruins, né? Desde que esteja preservado o tempo mínimo exigido para a concessão daquele benefício, né? Então, o que eu faço? Eu tenho um tempo de contribuição e eu somente vou considerar os salários de contribuição posteriores a 1994. Por quê? Porque a lei diz o seguinte: em julho 7 de 94, nós tivemos o Plano Real, certo? Quando a gente teve o Plano Real, nós tivemos uma alteração na nossa moeda. E antes disso, nós tínhamos um sistema inflacionário altíssimo. O que o legislador disse? Ele disse o seguinte: nós vamos calcular os benefícios das pessoas considerando os salários de contribuição posteriores ao Plano Real, posteriores a julho de 94. Por isso é que a regra, tanto antes como depois da reforma, a regra legal prevê que nós vamos considerar somente os salários de contribuição depois de julho de 94. E aí surge a primeira tese, né, gente, que vocês já conhecem, que é a revisão da vida toda. Segundo a revisão da vida toda, existem alguns segurados que foram prejudicados por essa regra. E essa regra tentou ajudá-los, tentou dizer o seguinte: antes de 94, a gente tinha o cálculo, os salários de contribuição
maculados pela inflação que a gente vivia. Não era um bom negócio incluir, né, esses valores no cálculo do benefício, mas em alguns momentos os advogados conseguiram perceber, vejam como que surgem as teses, né? Os advogados conseguiram perceber que os seus clientes não estavam sendo beneficiados por essa regra, que em tese seria uma regra boa para o segurado. E aí ajuizaram as revisões da vida toda, que estão suspensas, né? O julgamento dessa tese da revisão da vida toda tá em trâmite, por isso todas as ações estão suspensas em âmbito nacional para aguardar o pronunciamento dos tribunais superiores a respeito e aí uniformizar o entendimento. Eu acredito que isso vai passar, porque o STJ já disse que sim, agora falta o Supremo se manifestar. Mas o STJ já disse que tá certo, que a gente pode sim incluir salários de contribuição anteriores para fazer o cálculo do valor do benefício, se isso for mais benéfico. Muito bem. Prof, por que você está falando isso? Por quê? Vejam bem o que eu acabei de dizer. Nós consideramos, de acordo com a lei, os salários de contribuição posteriores a 94, não é? E se o teu cliente que vai se aposentar, seja na modalidade híbrida, ou seja, na outra modalidade de aposentadoria, antes da reforma da Previdência, né? Não, na verdade tem que ser depois da reforma por causa dessa alteração da regra. Se essa pessoa tiver contribuições somente de antes de 94, como que eu vou calcular o benefício, né? Antes da reforma, a gente tinha uma regra chamada divisor mínimo. Pelo divisor mínimo, era necessário que a pessoa tivesse um mínimo de contribuições para a gente poder fazer a média. Essa regra, ela não existe mais. Não existe mais. Significa dizer que se a pessoa tiver uma contribuição posterior a 94, considerando que todas as contribuições anteriores já são suficientes para a concessão do benefício, se essa contribuição única, e aqui vem a tese da contribuição única, se essa contribuição única for feita, gente, no teto do RGPS, qual vai ser o valor da aposentadoria? O teto do RGPS. Tá? Isso é novidade, pessoal. Ninguém sabe disso. Isso é um pulo do gato, assim, que somente podemos aplicar depois da reforma da Previdência, né? Por quê? Porque a gente não tem mais o divisor mínimo. Antes da reforma não dava para fazer isso, porque havia o divisor mínimo. Agora não tem mais. Então, se o teu cliente já preencheu o tempo para se aposentar, porque vocês precisam lembrar que não é necessário comprovar qualidade de segurado no momento da aposentadoria. Basta que ele tenha preenchido os requisitos. Então, se uma pessoa preencheu os requisitos lá atrás, antigamente, né? E eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas de uma senhorinha, por exemplo, que ela trabalhou desde os 18 anos de idade, trabalhou por 15 anos e casou com um rico milionário estrangeiro e foi embora do Brasil, né? Essa mulher verteu todas as suas contribuições, os 15 anos de contribuições, ela verteu antes de 94, que é o nosso marco temporal para o cálculo dos valores dos benefícios. E ela foi embora. Quando ela volta, gente, ela completa a idade mínima para se aposentar. Ela pode se aposentar, pessoal? Pode. Por quê? Porque o preenchimento dos requisitos não precisa ser concomitante. E porque ela não precisa estar vinculada à Previdência no momento em que ela pede aposentadoria por idade. Então, se ela preenche o requisito etário e ela volta para o Brasil, né? Nem precisa voltar, na verdade, mesmo que ela esteja lá fora, ela tem 60 anos de idade, certo? E as contribuições dela são lá de trás. Ela preencheu o requisito etário. Se ela verter uma única contribuição hoje, agora, depois da reforma da Previdência, é essa contribuição única, já que a gente não tem divisor mínimo, que será o valor da sua aposentadoria. E se ela paga 20% sobre o teto do regime numa única contribuição agora, o seu benefício será correspondente ao quê? Ao teto do regime, tá?
Pulo do gato, pessoal. O legislador não se atentou a isso, ninguém sabe disso. Quando descobrirem, isso vai acabar. Mas hoje é possível pleitear que o cálculo do benefício se dê dessa forma. Por quê? A gente não vai considerar 100% dos salários de contribuição posteriores a 94? Sim. Ela tem uma contribuição lá no teto posterior a 94, uma única contribuição. Então, esse será o valor da sua aposentadoria, tá? Então, prestem atenção, né? Aliás, o valor da base de cálculo, é claro que a gente vai aplicar as alíquotas, né? A gente não pode esquecer disso, mas eu acredito que vocês entenderam o meu raciocínio aí e essa explicação, esse spoiler do que vem por aí, e a gente vai também explorar isso em outra live de forma bem mais aprofundada para orientar vocês como fazer nesses casos para aumentar o valor da renda do benefício dos seus clientes, tá? Vamos para o próximo tema, gente. O próximo tema é o tema 995 do STJ. Ele foi julgado lá no finalzinho de 2019. É um tema que é super importante. É super importante. E embora ele tenha sido julgado no final do ano de 2019, eu ainda continuo pegando processos hoje, ajuizados em 2020, no final do ano de 2020, que não se referem a esse tema 995. Gente, não dá para ajuizar uma ação com pedido de concessão de aposentadoria sem pedir a reafirmação da DER. E eu vejo, porque é meu testemunho, eu não tô mentindo para vocês, é verdade. Eu analiso processos todos os dias e eu vejo muitas iniciais de advogados que ajuizam pedidos de aposentadoria e não pedem a reafirmação da DER. Por isso que eu resolvi trazer esse tema no nosso assunto da live hoje também, porque é muito importante. Prof, mas o que é isso? Como que funciona a reafirmação da DER? Imaginem o seguinte, o teu cliente foi lá no INSS, né? Pediu o benefício lá em 2018, né? Então aquela é a data do requerimento administrativo. O INSS vem e fala, não, aqui em 2018 você não preencheu os requisitos. Mas o teu cliente, ele continuou trabalhando. E com esse indeferimento do INSS, ele leva para o seu escritório, né? Para que você ajuize a ação. Quando você ajuizar a ação, qual vai ser o teu pedido? Vamos rever o indeferimento administrativo lá do INSS. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que o pagamento dos atrasados aconteça desde 2018, quando eu pedi o benefício administrativamente. Aí, o que acontecia? O juiz verificava, né, o cálculo que foi feito ali na contagem de tempo de contribuição. E se ele dissesse o seguinte, não, o INSS tem razão, você não tem direito ao benefício desde 2018. Então, esse processo muitas vezes era julgado no final do ano de 2019, no final do ano de 2020, até, sei lá, né? E esse processo, e essa pessoa teria um julgamento de improcedência. Ó, o juiz reconheceu que não tem direito à concessão do benefício em 2018, mas esse cara continuou trabalhando. É justo, gente, que ele não tenha direito a obter o seu benefício a partir do momento que ele implementou os requisitos? Não. E aí o STJ vem no tema 995 e diz o seguinte, nós vamos admitir em juízo, presta atenção, nós vamos admitir em juízo a reafirmação da DER para permitir, então, que essas pessoas, né, que não preencheram os requisitos no momento do requerimento, mas 1, 2, 3 meses depois, gente, já vi muitos casos assim, preenchiam os requisitos. Então, desde o momento em que ele preenchia o requisito, ele tem direito à concessão do benefício. E se isso acontecer durante o desenrolar do processo judicial, essa pessoa não vai ter um pedido de improcedência. O juiz vai dizer o seguinte, embora ele não tivesse direito lá em 2018, eu vejo aqui no meu processo que agora ele tem direito. Então, a partir de agora, ele já está
já pode receber a aposentadoria. Então, antes desse entendimento, desse tema 995 da STJ, o que acontecia? Improcedência da demanda, e aí o cliente, né, o segurado teria que ir lá no INSS solicitar um novo requerimento administrativo, e aí ele teria o benefício concedido somente após aquela data. Então aqui eu tô falando de um tema que vai repercutir no valor dos atrasados. Eu tô falando de um tema que diretamente repercute no valor dos seus honorários, certo? Então peçam a reafirmação da DER sempre que vocês forem pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição ou agora aposentadoria programada, né, depois da reforma, porque nós vamos dessa forma, gente, vamos avaliar as alterações de fato que acontecem na vida da pessoa, né, que durante o tramitar do processo completa os requisitos para receber o benefício. Tá? Antes disso, nós tínhamos muitas ações improcedentes que tratavam aí de pessoas que tinham requerimento administrativo em 2017 e fechava 34 anos, 10 meses e 20 dias de tempo. É procedente ou não é improcedente? É improcedente. Por quê? Porque a pessoa não fecha 35 anos. Como que a gente vai conceder o benefício? Ah, mas veja bem, agora que a gente ajuizou a ação, ele já completou muito mais do que isso, né? Sim, gente, então a gente passa a permitir a reafirmação da DER para sim conceder os benefícios judicialmente desde a data do implemento do requerimento, tá? Nós vamos ter umas regrinhas relacionadas aos efeitos financeiros, né? Se eles vão contar a partir da citação, se eles vão contar a partir do ajuizamento da ação. Essas são algumas regrinhas sobre os efeitos financeiros, mas o que importa mesmo que vocês saibam é que com a reafirmação da DER, a gente garante a concessão de um benefício muito antes e, consequentemente, o valor aí dos atrasados judiciais, dos honorários que incidem sobre os atrasados. Então é importante para você, advogado, sempre fazer o requerimento de reafirmação da DER. Então eu vou ler para vocês, né, o tema 995, já expliquei. Diz o seguinte: é possível então a reafirmação da DER. Gente, DER, data de entrada do requerimento, né? É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê, gente, no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos do CPC, observada a causa de pedir. Quando o STJ diz observada a causa de pedir, ele diz o seguinte: se o advogado não pede a reafirmação da DER, a gente não vai dar. E é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para que sempre peçam, porque a reafirmação da DER não é concedida de ofício, tá? Nós temos, inclusive, decisões em que os tribunais mantiveram sentenças, inclusive em embargos de declaração, que o advogado embarga de declaração e fala: ah, peraí, não foi analisada a possibilidade de reafirmação da DER. A gente não acolhe os embargos de declaração. Por quê? Porque se você não pediu, se você não requereu, você não terá a reafirmação da DER. Você precisa pedir, né? Eu já vi em alguns momentos esse pedido ser feito na via recursal. Para algumas turmas foi aceito, para outras não, para tribunal também não. Então, sempre se precavenha, né? Seja uma pessoa precavida. Faça o pedido de reafirmação da DER já na inicial, para que isso seja também levado em consideração, tá? É importante a gente falar a razão pela qual no tema 995 o STJ diz que é possível então reconhecer esse trabalho posterior à DER para fins de concessão do benefício até a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Significa dizer que, né, tem pedido de reafirmação da DER, mas observando o tempo que passou entre o julgamento da sentença, né, entre a sentença de primeiro grau e o acórdão no tribunal, esse tempo ainda não foi suficiente para ele receber o benefício. Mas quando você impetrou ou ajuizou ou
foi lá para o recurso especial, né? Lá no recurso especial deu tempo. E aí você fala, não, nós vamos reafirmar a DER agora, nesse momento processual. Aí já não dá, pessoal. Nós temos até o encerramento das instâncias ordinárias, ou seja, até o julgamento da ação pela turma recursal ou pelo Tribunal Regional Federal, é que nós vamos ter, então, o encerramento das instâncias ordinárias. Os tribunais superiores não podem reafirmar a DER para o momento em que o processo chega lá. Por quê, prof? Porque nós temos o entendimento sumulado de que os tribunais superiores não podem fazer análise de prova. Então, somente as instâncias ordinárias é que analisam provas, não é verdade? Então, somente o juiz de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal, né, os TRFs, ou as turmas recursais, podem analisar provas nos processos previdenciários. Então, até ali a gente consegue reafirmar a DER. Se não conseguiu fechar o tempo até o julgamento do acórdão, né, até o proferimento da decisão em segundo grau, ainda nas instâncias ordinárias, então não vai ter reafirmação da DER, ainda que você tenha aí um recurso especial ou um recurso extraordinário tramitando. Beleza? Entenderam? Muito bem, gente. Vamos passar então agora a falar do tema 979 do STJ, um tema que já levantou bastante insurgência aí dos advogados. E quando eu anunciei que eu falaria dos temas em prol dos segurados, né? Esse não é um tema favorável, mas eu preciso falar dele para vocês por conta da sua importância, né? E para que vocês saibam que ainda dá tempo de reverter algumas situações em favor dos seus clientes. Prof, do que você está falando? Olha só, gente, o STJ, no tema 979, ele disse o seguinte: com relação aos pagamentos indevidos recebidos pelos segurados e que forem decorrentes de erro administrativo, seja um erro material, seja um erro operacional, o segurado, gente, presta atenção, ele deve devolver esses valores, tá? Vejam, tivemos um overruling, tivemos uma alteração de um posicionamento aqui. Porque o STJ sempre julgou favorável aos segurados, dizendo o seguinte: são irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé em razão de um erro praticado pelo INSS. Sempre foi assim. O STJ sempre disse isso, né? Mas a partir do tema 979, nós mudamos o posicionamento e o STJ diz que pode sim, INSS pode cobrar, pode ir lá descontar até 30% aí do valor do benefício quando recebeu a mais, né? Porque eles vão consignar. Quando, de repente, um benefício é pago a maior, o que o INSS faz? Ele verifica que houve esse pagamento a maior e consigna a devolução direto no benefício que você está recebendo. Então, tem alguns casos de pessoas que recebem aposentadorias e pensões ou um auxílio-doença e uma pensão, né? E o INSS verifica, peraí, eu paguei um mês a mais desse auxílio-doença. Então, agora você vai ter que me devolver e eu vou descontar 30% do benefício que você recebe, que é a pensão, né? Eu vou cessar o auxílio-doença, descontar até 30% da pensão de forma consignada, né? E aí, assim o INSS vai repetindo os valores que ele paga a mais. Quando você ajuiza uma ação e discute isso e fala que o segurado estava de boa fé, recebeu as prestações de boa fé, então sempre nós tivemos julgamentos favoráveis aos segurados, que diziam que havia boa fé, né, objetiva, presumida, ou seja, somente se o INSS comprovar que você estava de má fé, é que esses valores devem ser devolvidos, né? E aqui o STJ diz o seguinte: não, quando for decorrente de um erro administrativo, seja um erro material, seja um erro operacional,
e houver a cobrança de valores, o segurado tem que devolver. Ele só não vai devolver se ele comprovar a sua boa-fé. Então, o ônus da prova da boa-fé fica para o segurado, gente. Não temos mais a boa-fé presumida como a gente tinha antes, que afastava, então, essa necessidade de devolver os valores. Aí a Fran pergunta, por que se deu essa alteração? Veja, Fran, no julgamento do tema 979, uma das questões levantadas pelo advogado, né, aliás, pelo INSS, no caso, foi justamente que, por ano, são gastos bilhões com pagamentos indevidos. E aí, com esse argumento, ele tenta sensibilizar os ministros e dizer o seguinte, por mais que a gente tenha um arcabouço tecnológico sensacional, porque hoje o que a gente tem de recurso tecnológico dentro do INSS, um sistema de cruzamento de dados, de alimentação de arquivos e informações sobre as pessoas é muito extenso realmente, né? Mas mesmo tendo esse sistema, mesmo tendo pessoas avaliando todos os processos, e vocês sabem, vocês que trabalham na área, sabem que o INSS dá um jeito de encontrar alguma coisa que não seja bom para o segurado, né? Eles sempre encontram algum furo na história. Então, embora a gente tenha de um lado um sistema muito bom e muito avançado tecnologicamente, de outro lado nós temos falhas, nós temos furos que fazem com que quando houver erros, quando existe, né, um benefício sendo concedido, podem acontecer erros operacionais. E esses erros operacionais vão ensejar a percepção de benefícios por outras pessoas, tá? Quando isso acontece, aliás, vai ensejar o recebimento de benefícios indevidos, né? Quando isso acontece, portanto, a partir de agora vai ser necessário comprovar a boa-fé. Eu estava de boa-fé quando recebi esse valor indevido, tá? Mas agora vem a dica da noite, presta muita atenção, eu já falei isso no meu feed do Instagram. Essa decisão, tema 979 do STJ, embora tenha sido julgado, já tenha acontecido a análise, né, do voto e já tenha sido proferido qual foi o voto vencedor, esse julgamento especificamente, quando ele verifica que houve uma alteração de posicionamento do STJ, tá? Ele determina a modulação dos efeitos. Prof, o que é a modulação dos efeitos? Quando a gente tem uma alteração de posicionamento, a gente precisa dar um tempo para as pessoas assimilarem essa nova regra, não é? Então, o que a gente faz? A gente vai modular os efeitos da decisão. A gente vai transferir o início da eficácia dessa decisão lá para frente. Então, no tema 979, presta atenção em mim. O que foi que o STJ fez? Ele disse o seguinte, nós só vamos aplicar essa tese para ações ajuizadas após a publicação dessa tese, tá? Nós só vamos aplicar essa tese que não é benéfica ao segurado para ações ajuizadas após a publicação dessa tese. E qual é a novidade? A tese não foi publicada, gente. Nós temos ainda um tempo para ajuizar as ações e discutir a questão da irrepetibilidade dos valores antes que essa tese venha a ser publicada. Então presta atenção no que eu estou falando. Se você tem algum processo, e essa orientação eu assisti inclusive o ministro Gurgel falando que ele participou do julgamento, o ministro do STJ, ele participou do julgamento e ele fala o seguinte: como nós não temos publicação, todo mundo que tem uma demanda sobre a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé deve, nesse momento, ajuizar a ação. Gente, é hoje, é amanhã. Eu verifiquei aqui um pouco antes de iniciar a live, nós ainda não tivemos publicação, tá? Então, enquanto não tiver a publicação do acórdão, a publicação dessa tese, vocês devem ajuizar as ações. Por quê? Porque todas as ações ajuizadas antes dessa publicação não vão precisar observar o precedente vinculante e vão continuar, portanto, sendo julgadas com base no entendimento anterior, que era mais benéfico, gente.
tá? Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que eu pude falar isso para vocês, porque se vocês conseguirem, né, nesse pequeno espaço de tempo, se vocês conseguirem ajuizar as ações, vocês terão reflexos positivos, né? Porque não haverá aplicação, ao menos por enquanto, né? Dessa tese nova do STJ que não é boa para o segurado, tá? Lembrando aqui mais uma questão interessante, que é o seguinte, pessoal. Essa tese, ela se refere ao erro administrativo e não ao erro de interpretação. Como assim, prof? Vamos dar um exemplo para vocês do que seria um erro administrativo em que, inclusive, é um dos leading cases, né, em que se baseou essa tese. Vejam, imaginem, né, isso aconteceu no âmbito aí do julgamento do processo que se referia aos servidores públicos, ou seja, concomitantemente a essa tese firmada no âmbito do RGPS, nós tivemos uma tese idêntica firmado no regime próprio, pessoal. Então, isso aqui se aplica também para o regime próprio. Então, quando o servidor público recebeu valores a mais e a administração está cobrando dele, nós também vamos aplicar essa tese, certo? Lá no julgamento, houve um julgamento meio conjunto aí, tanto para o regime geral como para o regime próprio. E aí, qual foi o exemplo de erro administrativo? O chamado auxílio natalidade. Tá? Nós, servidores públicos, temos direito ao auxílio natalidade, que é um benefício quando acabou de ter o filho e tudo mais. Aí, vejam bem o caso concreto, a pessoa recebeu o auxílio natalidade, mas ele não tinha filho, certo? Pela regra anterior do STJ, somente se ficasse comprovada a má-fé em receber esse valor, ele teria que devolver. Agora, se ele fosse uma pessoa com as finanças bagunçadas, por exemplo, que aquele valor entrou na conta dele e ele nem se deu conta de que não era devido, então a administração contrária teria que comprovar que ele estava de má-fé. Do contrário, ele não precisaria devolver esse valor. Agora mudou. Agora, num caso como esse, em que evidentemente ele não teria direito a esse benefício, tá? Ou seja, houve um erro administrativo nessa concessão, não há como se presumir a boa-fé dele. Como que eu vou presumir a boa-fé dele, gente, se ele recebeu um auxílio natalidade e não teve filho? É a mesma coisa de ser concedido um salário maternidade no âmbito do RGPS para alguém que também não teve filho, não adotou uma criança. Como que a gente vai presumir a boa-fé de uma pessoa assim, né? Então é isso que o STJ visa coibir. Ele vem dizer o seguinte: existem situações em que não dá para a gente presumir a boa-fé da pessoa. A gente vai sim exigir que ela comprove que estava de boa fé. E é difícil, né, gente, comprovar a boa fé numa situação como essa, tá? Outro exemplo que foi suscitado aí no julgamento do tema 979 foi justamente um caso de um rapaz, né, que recebia pensão por morte, tá? E por um erro operacional, a pensão por morte continuou a ser paga a ele mesmo depois dele atingir 21 anos. Ora, todo mundo sabe que a pensão por morte ela é devida aos dependentes do segurado e na condição de filho somente até os 21 anos. E por um erro operacional, o INSS continuou pagando e ele continuou sacando. Ele estava de boa fé, gente? Como que a gente vai classificar, né, a boa fé dessa pessoa, tá? É difícil. Então, antes desse julgamento 979, a gente presumia a boa fé dele. A gente dizia, olha, nesse caso, ele recebeu porque o INSS continuou pagando. Vamos presumir que ele estava de boa fé. Foi um erro do INSS, um erro administrativo, né? Mas agora, com esse julgamento 979 do STJ, precedente vinculante, que após a publicação dessa decisão vai ter efeitos para todas as ações futuras, então
não é mais possível que a gente presuma a boa-fé dele, ele vai ter que comprovar. Como que ele vai comprovar, gente? Eu não faço a menor ideia, certo? Agora, se isso aconteceu, se ele já recebeu a cartinha, né? Se ele já recebeu aquela cartinha do INSS, observamos uma irregularidade na concessão do seu benefício, a partir de agora serão descontados até 30% todos os meses, né? Se isso acontecer, então, nesse momento, hoje, amanhã ou até que seja publicado esse acórdão dessa tese firmada no dia 10 de março, gente, você pode ajuizar a ação falando sobre a irrepetibilidade sem que se aplique a tese, o tema 979, tá? Então aqui fica a minha dica, a dica de ouro dessa noite é, gente, ajuiza hoje ainda. Processo eletrônico, pessoal. Dá um jeito, se vira, ajuiza todas as ações em que o INSS esteja cobrando o segurado. Ajuiza hoje, porque ainda não foi publicada essa tese que alterou o entendimento e que ela não é benéfica para o segurado. Se você fizer isso, então o teu processo não vai precisar observar a tese 979, tá, gente? Então, na live de hoje, nós tínhamos esses temas para tratar, né? Realmente foi uma live mais rápida do que da semana passada. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, eu vou responder. Lembrei de mais um tema que é bem importante e recente também, que é o tema dos vigilantes, né, gente? Que é o tema em que ficou definido que é possível sim reconhecer tempo especial do vigilante, armado ou não. Olha que bacana isso, porque quantas vezes a gente discutiu o uso da arma em serviço como requisito essencial para reconhecer o tempo especial do vigilante. E agora, gente, o STJ vem e fala o seguinte, não precisa estar armado, basta que a atividade que ele exerce configure uma ameaça à sua vida. Então, mesmo, presta atenção, nós temos esse tema também, recente do STJ, que diz o seguinte, mesmo que o vigilante, o vigia, o guardinha, trabalhe sem armas, o fato dele exercer uma atividade que coloca em risco a sua integridade física, faz com que ele tenha, sim, direito ao reconhecimento desse tempo especial, com ou sem arma. Isso é novidade. E aí eu tenho uma dica para dar para vocês, né? Se vocês tiverem um processo assim e de repente tiver que ser designada uma audiência, né? Eu pediria audiência, eu advogada, se eu fosse advogada, pediria uma audiência para comprovar a periculosidade aí da atividade exercida por ele. Aí, se eu fosse advogada, pediria audiência e na audiência eu tentaria mostrar ao juiz que tanto era perigoso que ele se precavia, ou seja, ele levava uma faca, ele levava um canivete, ele levava um cacetete, ele usava algum apetrecho que não fosse uma arma de fogo, porque ele não tinha porte, a empresa não fornecia capacitação nem nada, mas ele por conta própria se sentia ameaçado, então ele usava meios para se proteger. Gente, se o juiz escuta em uma audiência que o teu cliente, embora não tivesse arma de fogo, ele levava algum instrumento que pudesse se defender, não tenho dúvidas que ele vai reconhecer o tempo especial nesse caso, tá? Tem uma pergunta da Dani aqui. Prof, sobre aposentadoria híbrida por tempo de contribuição. Você mencionou algo? Não pude acompanhar a live toda. Obrigada e parabéns pela live. Dani, sim, o nosso primeiro tema da live de hoje foi o tema 1007 do STJ. Eu tratei da aposentadoria por idade híbrida antes e depois da reforma e falei justamente da possibilidade de cômputo do tempo rural remoto para fins de concessão da aposentadoria por idade híbrida, o que é algo muito bom para os segurados, já que são pessoas que muitas vezes não teriam condições de se aposentar somente no urbano e nem somente no rural. Então a gente permite aí o cômputo de períodos de trabalho tanto no rural como no urbano nessa aposentadoria híbrida, tá? Eu falei sobre isso no início da live, mas não se preocupe porque a live fica gravada e aí você pode assistir
quando você quiser, tá bom? Vamos ver o que mais. Show de bola. Gente, então, obrigada pela presença de todos. A live de hoje é mais curtinha mesmo. Eu tinha esses temas para conversar com vocês. Na terça-feira que vem, às 19 horas, eu tô aqui de volta e eu aceito, inclusive, sugestões de temas pra gente tratar aqui nessas noites, né? Prof, ao final da live dá um spoiler sobre o curso que vai lançar. Tá bom, vamos falar. Obrigada por lembrar, Fran. Eu vou lançar, sim, um curso, provavelmente até o final de abril, ele já esteja disponível para vocês. É um curso muito completo que eu já estou chamando de guia prático. Ele é um guia prático para os advogados previdenciaristas, em que eu trato de todas as questões, todos os assuntos mais relevantes, né? Eu já tinha um curso em que eu tratava dos desafios da carreira e também das novidades trazidas pela reforma, mas eu vi que esse curso ele não era suficiente. Eu vi que esse curso ele era muito limitado, então eu decidi fazer um curso maior, mais amplo, que desde o início eu trago os conceitos, né, indispensáveis para um bom advogado previdenciarista e na sequência eu trago benefício a benefício, quais são os entendimentos e principalmente, pessoal, como que a gente comprova em juízo o direito dos segurados, tá? Então, uma dedicação especial na parte em que eu falo do tempo especial, né? E eu falo de todas as decisões, falo de PPP, falo de laudo, tudo o que você imaginar aí, que vocês tenham dúvidas, pode ter certeza que vai estar dentro desse conteúdo, desse novo curso. Então, assim que tiver o lançamento, eu vou divulgar, eu vou fazer uma live de divulgação e vocês estão todos convidados para participar, beleza? Gente, obrigada pela presença, obrigada pelo carinho de vocês. Terça-feira que vem eu tô aqui de novo com mais um assunto interessante pra gente conversar. Espero que tenha sido útil para vocês e que vocês possam aplicar esses ensinamentos aí no seu dia a dia. Tá bom? Que bom, meninas. Fico muito feliz aí com o comentário de vocês, tá? Legal. Um grande abraço, uma excelente noite. Se cuidem, né? Que esses tempos difíceis aí a gente precisa ter todo cuidado com todas as orientações aí do nosso sistema de saúde, tá bom, gente? Tudo de bom. Boa noite.